Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço desta terça-feira. Uma terça-feira que traz a notícia de um novo lote de vacinas. Mais de 312 mil doses da Coronavac que deverão chegar ao estado entre amanhã e quinta-feira. E daí serão distribuídas aos municípios. Começou também a distribuição do chamado kit intubação. São remédios importantíssimos como sedativos e relaxantes musculares que estão escassos em todo o país. Os medicamentos já começaram a chegar aos hospitais. São notícias bem-vindas, né? Principalmente em meio ao caos na saúde, que continua mesmo depois de mais de 2 semanas de bandeira preta. A ocupação nas UTIs no estado e na capital ainda passa dos 100%. Tem muita gente ainda esperando por uma vaga. Em Bento Gonçalves, a crise atinge em cheio um dos principais hospitais da Serra. Todos os leitos de UTI estão ocupados e não há mais respiradores artificiais para oferecer aos pacientes. A cidade atingiu a marca de 200 mortos pela Covid. Também vamos falar ao vivo. Vamos até a cidade de Estrela depois do acidente e da explosão numa ponte. Como ficam agora as restrições e os custos para quem usa uma das principais rodovias do estado para o transporte da produção? E vamos falar também da denúncia de que a família do secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, mantém um escritório político no centro de Porto Alegre com despesas pagas pela Câmara dos Deputados. O dinheiro sairia da cota parlamentar do deputado que é suplente de Covatti no Congresso. E uma reportagem especial vai mostrar por que é tão difícil para os gaúchos conseguirem informações nos portais de transparência do estado. Na previsão do tempo, tem a volta da chuva, com previsão até de temporais nos próximos dias. Já o Marco Matos vai contar tudo pra gente. E tem também a sua participação pelo nosso WhatsApp. Manda sua mensagem, sua crítica, seu elogio, a gente está esperando. O Jornal do Almoço está começando. Hoje o Jornal do Almoço começa falando de um problema que se agravou ainda mais com a pandemia. Quem circula pelas ruas da capital já deve ter percebido que aumentou o número de pessoas vivendo nas ruas, dormindo nas calçadas, pedindo dinheiro nos sinais, sem emprego, sem renda. Muita gente ficou sem ter também onde morar. Segundo a Prefeitura, cerca de 4 mil pessoas estão vivendo nessa triste situação em Porto Alegre. Uma luta difícil e que bate de diferentes formas. Não ter onde tomar banho, não ter onde fazer a tua higiene, né? E tudo, né? Família, né? Sente falta da família, dona Norma? Sim. Em junho do ano passado, dona Norma não enxergou outra alternativa. Desempregada e sem conseguir juntar dinheiro para pagar o aluguel, decidiu buscar abrigo nessa praça, na região central de Porto Alegre. Mas sem trabalho, como é que tu vai fazer um compromisso? Tu tem que honrar, né? E o pobre só que ele tem a palavra. Se tu não tiver o teu dinheiro para pagar, tu vai fazer o quê? Tu tem que dormir na rua. Nós já dormimos na calçada. A gente já dormiu em cima de um papelão. Histórias como essa estão longe de serem casos isolados. A estimativa da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a FASC, é de que o número de pessoas morando nas ruas de Porto Alegre chegou a 3.800 no último ano. Um crescimento de 38% em relação a 2019. O desemprego causado pela pandemia é apontado como uma das principais causas desse aumento. A predominância da população de rua são de homens, né, entre 20, 25 anos e 45 anos. Ou seja, estão no auge da sua potência para o trabalho, né, mas não encontram colocação e também temos o diagnóstico de muitas pessoas com agravamento em função do uso de álcool, de substâncias psicoativas, de desorganização familiar, de desestruturação, né, dentro dessa família em razão do desemprego. Então essa é a população que está na rua e que a pandemia as trouxe, né, num maior número. Diariamente, equipes como essa encaminham pessoas em situação de rua para albergues, ajudam na requisição de benefícios sociais, fazem currículos e, em meio ao combate ao coronavírus, orientam na prevenção e levam quem faz parte dos grupos prioritários para a vacinação. A equipe percebe sim um aumento tanto de situação de rua moradia, de adultos e famílias, quanto de situações de trabalho infantil.
Infelizmente, o cenário da pobreza é um cenário muito importante a ser considerado. As pessoas que antes conseguiam se organizar para pagar um aluguel, para ter essa segurança de renda, hoje não tem mais. Então, precisam contar com um atendimento e com encaminhamento a benefícios através da equipe para poder ter um local de moradia. Novos casos que se somam a quem vive há anos nesse cenário e viu até mesmo a pouca ajuda de quem passava pelas avenidas diminuir. E não é nem da comida o que o Elisandro diz sentir mais falta. É o respeito. As pessoas faltam por respeito? É normal, mas quem mais me ajuda aqui, eu e minha esposa, é aquelas pessoas sofridas mesmo, que sabem o que é passar fome. Nos cartazes, na casa improvisada, ele tenta incentivar outro tipo de sentimento. Olhe a beleza em volta. Deus está nos detalhes. Para Dona Norma, se falta oportunidade, sobra esperança de que os dias na rua ainda vão ficar para trás. Olha, meu amigo, a esperança é a última que morre. Eu espero, porque eu tenho 32 anos de carteira assinada, eu espero ainda me aposentar, ainda arrumar um serviço. Mas eu tenho esperança ainda em melhorar a situação. É isso aí, né? Tem que ter esperança, porque o nosso povo, inclusive, é muito solidário. A nossa história agora é de solidariedade e de agradecimento, que são dois sentimentos muito importantes aí nesse tempo de pandemia. Olha só, em Lajeado, empresários resolveram demonstrar sua gratidão através de doações ao hospital que ajuda a combater o coronavírus na região. Os repórteres Júlia Dotto e Luiz Rabecoste foram conhecer esse trabalho. Esse é o seu José. Ele tem 69 anos de pura juventude e sem comorbidades. Mas em agosto do ano passado foi internado no Hospital Bruno Borne, em Lajeado, com um quadro grave de coronavírus. E daí acabei na UTI 15 dias entubado, que dali pouca coisa eu lembro, que a gente fica sedado, não tem. Acho que o drama maior vivido foi pelos meus filhos, né? Que houve uma dúvida entre transferir para Porto Alegre ou permanecer em Lajeado. E foi muito bom que permaneci em Lajeado. Ele conta que depois do susto e sabendo da dificuldade financeira que os hospitais estão enfrentando por conta da pandemia, decidiu que era hora de agradecer à instituição, doando 870 metros quadrados de piso para a reforma do setor de emergência. Atualmente, o setor de emergência do hospital conta com 4 leitos para receber pacientes em estado grave antes de serem transferidos para a unidade adequada. Com a reforma, a capacidade deve aumentar para 8 leitos. E a expectativa é de que a obra fique pronta em até 7 meses. É ter uma estrutura realmente focada e voltada ao paciente grave da nossa região. E como é um serviço que atende todo o Vale do Taquari, em alguns casos, como envolve a hematologia, até o Vale do Rio Pardo, né, vai ter um local realmente adequado à característica dos pacientes. É uma forma de gratidão, né? Por tudo que eu recebi do hospital, né? O número é muito grande de pessoas que serão beneficiadas com um pequeno gesto, né? E você viu que o nosso gesto desencadeou uma cadeia positiva. Outra empresa da cidade se sensibilizou e resolveu ajudar também. Para instalar todo o piso, outros materiais são necessários, como 7 toneladas de cimento. E esse produto necessita de um complemento que é a cola para o porcelanato, para o seu assentamento. O seu Nica, como é conhecido, diz que a identificação da comunidade com um hospital é grande e a doação de cimento pequena, perto do serviço que a instituição presta. É uma reciprocidade e é um presente também pela qualidade do atendimento do HBB. Além da gratidão, outro sentimento em comum dos empresários é a esperança de motivar outras pessoas a doarem. Nada mais do que ajudar quem merece e quem precisa neste momento. E assim se cria uma corrente positiva que eu acho que ela teria que se espalhar pelo Estado, né? É isso aí, né? Precisamos muito dessas correntes positivas. Que bacana essa ajuda que está sendo dada ao hospital. Marco Matos já está por aqui para falar do tempo e tem mudança chegando. A chuva vem vindo, Marco. Bem-vindo, Cristina. Para hoje, para amanhã deve chover aqui no estado, inclusive, Cris, com possibilidade de temporais. Então vamos começar dando uma espiadinha no tempo, abrindo essa nossa janela. Vamos fazer nosso passeio, é isso? Vamos passear, começando pela fronteira oeste, que deve ter bastante chuva por lá hoje, principalmente do meio da tarde em diante. Agora 29 graus, temperatura máxima lá hoje chega a 31.
O caminho da chuva vai passar por Santa Maria, que está aí na nossa tela agora, que agora tem sol por lá. Agora a temperatura está em 27 graus lá no centro do estado, mas vai chover sim, principalmente ali depois das 6 da tarde. E um pouquinho mais tarde a chuva vai chegar onde? Em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, que você vai ver aí na tela agora a imagem da capital. Nesse momento 29 graus, está bem abafado na rua. A máxima durante a tarde vai chegar aos 31 graus. E aí eu já quero mostrar para vocês aqui o meu mapa que vai dar aí a conta de toda essa chuva que deve atingir todo o estado hoje. Aí você se pergunta, Marco, onde vai chover mais? Já mostro para vocês aqui. Vamos passar aqui para os acumulados previstos. Porque aqui, ó, nessa região entre fronteira oeste e noroeste, é onde hoje a chuva deve ser mais volumosa. No restante do estado é uma chuva de menos volume. Por quê? Porque ela vai começar aqui no meio da tarde. E até ela chegar até essa ponta do estado aqui, vai demorar um pouquinho. Por isso as máximas hoje, elas sobem bastante durante a tarde. Vai fazer 35 graus no Alegrete, 31 em Santa Maria, 34 aqui na região dos Vales, 31 na capital, 29 em Caxias, também em Passo Fundo, 32 em Cruz Alta, 33 em Santa Rosa, 32 em Santana do Livramento. E aqui no sul do estado está a grande jogada de hoje. Aqui não esquenta. A máxima hoje de 20 graus lá em Pelotas, 25 em Rio Grande. Bom, e quer dizer que para amanhã, então, a previsão é de mais chuva, pelo menos para o lado direito aí do mapa? É isso aí. Aí amanhã, Cris, a chuva muda um pouquinho de lado. Então já vamos ver aqui o que acontece amanhã no estado. Amanhã, assim, a gente tem bastante chuva. Veja que essa parte aqui do mapa está um pouco mais escura. Por isso eu mostro para vocês agora os volumes acumulados previstos para amanhã. Vamos passar aqui o mapa, porque a gente pode perceber que aí amanhã a gente vai ter mais chuva aqui na região norte, na região central, na região metropolitana, na Serra, na Campanha e também no sul do estado. Atenção que amanhã, principalmente aqui no sul, na região central, a gente pode ter vento forte, aí passando de 50 km por hora, por isso pode ter algum estrago ou outro, e os volumes também são bem consideráveis. Então, se essa chuva toda vier em um período bem curto de tempo, pode ter até alagamentos. Mas a gente vai mostrar tudo isso para vocês e atualizar certinho também amanhã. Bom, depois dessas informações, então vamos fazer um tricôzinho aqui. Quero saber se você assistiu ontem o episódio especial com cenas inéditas aí de Amor de Mãe. Claro, tô curtindo essas 3 protagonistas, ó, maravilhosas. Regina Casé com a Dona Lourdes, a Vitória lá com a Thaís Araújo, a Thelma com a Adriana Esteves. Tá todo mundo acompanhando nessa novela que é show de bola. E ontem a gente ficou devendo, Cris. Você não estava aqui, mas eu fiquei devendo de mostrar o WhatsApp do pessoal que mandou aí sobre as mães. Então vamos lá, vamos mostrar hoje, ó. Olá, sou Elisete Jobim, essa é minha mãe Eliane Jobim de São Gabriel. O próximo aqui, Cris. Amores de Samara, de Porto Alegre. Olha, legal, lá no Jardim do Demai, a foto. Minha mãe Iraci, que esteve de aniversário nesse dia 13. Tenho um orgulho imenso de ter ela na minha vida. Graciele Rodrigues, de Carlos Barbosa. Realmente esse amor de mãe é tudo, né, Cris? Nossa! Vamos ver. 4 gerações e o cuidado de uma mãe virtuosa. A matriarca Ione Cesarino, Silvia Letícia e Valentina. Olha aí, ó. Legal, né? 3 gerações. Minha mãe é quem acredita e apoia todos os meus sonhos. Minha melhor amiga, amo você. A mensagem da Vitória com a foto da mãe, e são linda. Parecidas, né? São mesmo. Uhum. Muito bacana. Olha essa aqui, ó. Amor de mãe tricolor. Lá na arena. Querida. Show de bola. Tem essa aqui também, ó. Minha mãezinha, minha referência de vida, minha heroína. Amo muito. Mensagem que a Marta mandou pra gente. Acho que faltou só mais uma aí. Meu filho Kelvin vale ouro, amor de mãe Lorena Baldez. Que coisa boa, aí, né? Mãe coruja, muito legal a gente ver essa união bacana aí de mães e filhas e filhos. Que legal. Muito bacana. Vamos fazer um intervalo agora e em seguida você vai ver que o kit com remédios e sedativos para quem precisa ser entubado começou hoje a ser distribuído para os hospitais gaúchos. Nós já voltamos. 12:03, estamos de volta agora com os números da Covid aqui no estado. Gente, ontem nós passamos das 15 mil mortes, dá uma olhadinha comigo aqui no telão. Exatamente 15.104 pessoas já perderam a vida para essa doença aqui no estado. O total de casos confirmados é de 744.844 e, felizmente, temos aí 700.643 pessoas que tiveram coronavírus e se recuperaram, o que representa 94%. Bom, e para evitar mais tragédias, começou hoje a distribuição de medicamentos usados no chamado kit intubação. A Fernanda Carvalho acompanhou esse trabalho e tem mais informações. Fernanda, são remédios super importantes que em alguns casos já estavam ficando em escassez nos nossos hospitais, né, Fernanda? Boa tarde.
Isso mesmo, Cris. Boa tarde para ti e para todos. São remédios importantíssimos aí para pacientes que estão entubados, né? São sedativos, relaxantes musculares e, em alguns casos, sim, eles já estão bem escassos. Afinal, não é só o Estado, né, que está atrás desses medicamentos, mas todo o país. Nós fomos hoje, então, pela manhã até Nova Santa Rita acompanhar essa força-tarefa aí que foi montada para que esses medicamentos cheguem aos hospitais, e a gente tem imagens aí desse trabalho para mostrar para vocês. O Exército, então, fez a distribuição desses quase 30 mil kits de medicamentos para 51 hospitais de 45 cidades aqui do estado. Os medicamentos, eles vieram parte do Ministério da Saúde e parte foi comprada pela Secretaria de Saúde aqui do estado, que disse que vai fazer, inclusive, um controle ainda mais rigoroso da utilização desses medicamentos para que o estado não fique desabastecido. Normalmente, esses medicamentos são comprados pelos hospitais, mas a gente sabe que a situação aí está bastante saturada, inclusive em relação aos medicamentos. Nós acompanhamos a chegada desses kits ao Hospital São Camilo, que fica em Esteio. Nós conversamos com o prefeito da cidade, que comentou aí a importância da chegada desses kits para continuar atendendo os pacientes Covid-19 lá na cidade. Vamos ver o que disse o prefeito. A gente vem há dias trabalhando no limite sob vários aspectos, né? E a gente vinha vendo nossos estoques de medicamentos, sobretudo anestésicos, reduzindo, com muita dificuldade de obter junto aos fornecedores privados, por falta realmente de medicamento, pela grande demanda de todos os hospitais. Então a chegada desses medicamentos nos dá um fôlego, né? Nos dá um alívio aí para mais alguns dias, para que a gente possa seguir comprando, como a gente vem fazendo ao longo de toda a pandemia, para continuar dando o melhor atendimento possível a todos os pacientes com Covid aqui no nosso Hospital São Camilo. E o Hospital São Camilo, que fica em Esteio, ele tem 18 leitos de UTI Covid e todos estão ocupados no momento, viu, Cris? Fernanda, e o hospital de campanha que foi montado pelo Exército na Restinga tinha previsão de começar a funcionar hoje, mas essa abertura foi adiada, né? É isso mesmo, Cris. O hospital ele foi erguido aí pelo Comando Militar do Sul, em parceria com o Hospital Restinga Extremo Sul. A gente também tem imagens aí dessa estrutura para mostrar para vocês. E apesar da estrutura estar toda completa e montadinha, ainda faltam alguns ajustes para o hospital realmente começar a receber os pacientes. A ideia inicial era começar a operar ainda hoje, e apesar da estrutura física estar pronta para isso, faltam alguns detalhes aí, como a composição das equipes médicas que vão trabalhar com os pacientes nesse hospital e também a instalação de alguns equipamentos. Eu conversei agora há pouco com a prefeitura, né, e o que eles nos disseram foi o seguinte, que o secretário de Saúde está definindo ainda uma nova data de abertura em função desses ajustes aí que precisam ser feitos. Quando estiver tudo prontinho, então Porto Alegre vai ter aí mais uma estrutura com 8 leitos de UTI Covid e 12 leitos de enfermaria lá no hospital de campanha. Cris. Ok, muito obrigada pelas informações, Fernanda. Uma boa tarde para você. E olha só, em Santa Maria começou a funcionar nessa semana um novo sistema de triagem de pacientes que procuram atendimento na UPA. Vanessa Bax, o objetivo é separar aqueles pacientes que têm sintomas de Covid dos demais. Até fiquei um pouquinho impressionada, isso não acontecia antes, Vanessa? Oi, Cris. Boa tarde a todos. Então, até semana passada, os pacientes com sintoma de Covid ou não chegavam no mesmo lugar ali na recepção da UPA, dentro do prédio onde funciona a UPA, para receber esse primeiro atendimento, para fazer essa pré-triagem. Bom, desde essa semana, então desde segunda-feira, uma tenda que foi montada do lado de fora começou a funcionar. Então, para a realização dessa mesma atividade, né, os pacientes chegam na tenda para fazer essa pré-triagem. A gente tem imagens para mostrar dessa tenda funcionando. Então, o paciente chega ali, ele é atendido e aí, se ele tiver sintomas de Covid, ele é encaminhado para o lado de dentro do prédio. Quem for à UPA por um outro motivo, aí fica aguardando ali do lado de fora, nas cadeiras que foram colocadas ali nesse lugar que é mais arejado. O objetivo é exatamente não misturar mais pacientes com sintoma respiratório
de pacientes que não têm sintoma respiratório. A procura por atendimento na UPA de Santa Maria aumentou muito nesse mês de março. Nas 2 primeiras semanas do mês foram mais de 4.000 atendimentos e a maioria absoluta das pessoas que estão procurando atendimento agora nesse período é de pessoas que têm algum sintoma respiratório ou muitas que chegam ali até já com um teste positivo de Covid realizado na farmácia. Essa tenda vai funcionar enquanto a demanda continuar assim tão alta. Cris. Ok, obrigada pelas informações, Vanessa. Vamos falar um pouquinho de futebol agora? A noite é para o Grêmio oficializar a vaga na próxima fase da Libertadores. Porque vamos combinar, né, Kelly, que os tricolores já estão classificados depois daquele 6-1. Cris, tudo bem? Boa tarde para ti. A vantagem é muito grande, né? Então, o primeiro jogo aí contra o Ayacucho do Peru, que foi aqui na Arena, foi 6-1 para o Grêmio. Significa que o Grêmio só não consegue a classificação se levar uma goleada por 5-0 ou mais, o que é realmente muito difícil. Tanto é que os tricolores levaram para o Equador, onde será, né, o local do jogo, um time de guris. Dos 20 jogadores gremistas que estão lá, 18 têm 23 anos ou menos e 11 nunca jogaram uma Libertadores. No Globo Esporte, a gente mostra o que representa essa oportunidade para essa gurizada. A chance de vestir a camisa azul, preta e branca num jogo desse tamanho. O Grêmio, tricampeão da América, é um dos clubes com maior tradição nesse torneio, né? E depois desse confronto, o Grêmio vai ter mais um mata-mata para chegar até a fase de grupos. No Inter, o nosso assunto é um cara muito experiente. Paolo Guerreiro, 37 anos, voltou a jogar no fim de semana depois de 7 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. E agora, o Inter passa a ter 3 goleadores, ele, o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto. E as perguntas que ficam são, os 3 podem jogar juntos? Quem deve formar o ataque do Inter de fato a partir de agora? A gente perguntou para quem entende do assunto as respostas daqui a pouquinho no GE. E tá rolando a primeira fase da Copa do Brasil, a competição mais democrática do país. Essa semana é a vez de 5 gaúchos estrearem: Juventude, Caxias, Ipiranga, Santa Cruz e Esportivo. Além da exposição no cenário nacional, quem vai avançando de fase vai ganhando prêmios em dinheiro, ou seja, é a chance de mudar de patamar. O Santa Cruz, por exemplo, encara o jogo de amanhã contra o Joinville como o mais importante da sua história, então certamente vai ser uma caminhada muito importante para a gauchada na Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais de esporte, futebol e muito mais no GE. Cris, beijo, até já. Até mais, Kelly. Bom, agora a gente volta então a falar sobre a preocupação com a falta de leitos nos hospitais gaúchos por conta da pandemia. Em Pelotas, 11 pacientes estão aguardando um leito de UTI. Patrícia Porciúncula, que drama, hein? Boa tarde para você. Difícil, né, Cris? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O último boletim divulgado pela Prefeitura de Pelotas trouxe a informação, então, que 67 pacientes com coronavírus ocupam leitos de UTI em hospitais de Pelotas. Alguns pacientes já estão em leitos de UTI geral e, como você comentou, então, Cris, 11 pessoas ainda aguardam por um leito de UTI. Ontem, mais 3 mortes pela doença foram registradas aqui em Pelotas. Já são 413 pessoas que perderam a vida para a Covid na cidade. Em Rio Grande, a ocupação dos leitos de UTI também é total. Todos os 20 leitos na Santa Casa estão com pacientes. E no outro hospital da cidade, que é o Hospital Universitário, ontem à noite, 6 novos leitos de UTI geral foram destinados a pacientes com Covid. E todos já foram ocupados. Os leitos clínicos para pacientes com a doença neste mesmo hospital também chegaram à ocupação máxima. Em Santana do Livramento, no único hospital público da cidade, não há mais leitos clínicos disponíveis. E em Bagé, os pacientes já estão sendo atendidos em leitos de UTI geral, já que os específicos para a doença estão todos ocupados. Bom, agora falando, Cristina, sobre a vacinação, está suspensa a vacinação para profissionais de saúde entre 18 e 60 anos que receberiam a primeira dose hoje aqui em Pelotas. Ontem mesmo, a programação já foi suspensa na tarde de ontem e no local da vacinação acabou ocorrendo tumulto e desentendimentos. Vamos ver na reportagem. Confusão, filas e muita reclamação.
Desde as 7 da manhã aí na fila, fiquei das 7 da manhã, entrei agora, chegou 13h30 da tarde, eles falaram que não tinha mais vacina. Infelizmente, a gente teve que ficar na fila e tem pessoal passando mal na fila desde as 7 da manhã. É um absurdo isso, gente. Eu não tô sem almoçar, eu tô sem água, tô assim, ó, eu não aguento mais, é um estresse aquilo lá dentro. A principal reclamação era que o anúncio divulgado pela Prefeitura de Pelotas não informava que veterinários e educadores físicos só seriam vacinados caso comprovassem que trabalham em serviços de assistência de saúde. Quando eles fizeram a propaganda que eles colocaram ali no Instagram, eles não especificaram quais foram os educadores físicos que teriam direito de fazer a vacina. Eles simplesmente deram a ficha, deixaram a gente aqui todo dia na fila. No início da tarde, a Prefeitura decidiu suspender a vacinação. Profissionais da saúde que aguardavam na fila e receberam senhas vão ser contatados pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira e devem receber a primeira dose da vacina a partir de quarta-feira. Pela manhã, por falta de informação dos aplicadores, 12 profissionais sem vínculos com serviços de saúde foram vacinados. A Prefeitura de Pelotas diz que vai informar o Ministério Público sobre o ocorrido. Aqueles profissionais que estavam na fila e que receberam a senha e que têm a documentação necessária vão ser contatados pela Secretaria de Saúde para receber a sua imunização. O restante dos profissionais de saúde devem aguardar uma nova remessa de vacinas por parte do Estado para este grupo prioritário de profissionais de saúde. E hoje aqui em Pelotas ocorre a vacinação para idosos de 77 anos ou mais. É no formato drive-thru no Centro de Eventos de Pelotas, com entrada pela Avenida Pinheiro Machado. Então é até às 5 horas da tarde e 1.000 doses estão disponíveis. Cristina. Obrigada pelas informações, Patrícia. Bom, aqui na capital parece que as confusões aí com a fila dos profissionais da saúde vão acabar. Foram estabelecidas novas regras. Quem tem as informações para a gente é o Paulo Germano. Boa tarde, PG. Que regras são essas aí que devem trazer um pouquinho mais de paz a essas filas aí, PG? Oi, Cris. Boa tarde a todos. A partir de agora, para receber a vacina, os profissionais de saúde que não trabalham em hospitais, pronto atendimentos, postos de saúde, porque esse pessoal já vem sendo vacinado, tá? Tô falando dos profissionais que não trabalham nesses estabelecimentos, eles vão ter que assinar agora um documento, uma declaração, garantindo que atendem pacientes presencialmente. Por que isso? Porque no mês passado, a vacinação desse pessoal, inclusive, foi suspensa porque estavam vacinando todo mundo. Estavam vacinando, inclusive, profissionais que trabalham em home office, né? Pessoas que trabalham exclusivamente com pesquisas acadêmicas, né? Ou que já estão aposentadas e, portanto, não estão trabalhando. São pessoas, então, que não tinham contato direto com pacientes. Elas vinham sendo vacinadas, o que é realmente inadmissível, porque são pessoas menos expostas ao vírus, inclusive, do que muita gente que está trabalhando na rua, né? E que não tem relação, não é profissional de saúde. Mas, enfim, agora não. Esses profissionais vão ter que imprimir no site da Prefeitura uma declaração que ainda não está disponível, vai ser divulgada nos próximos dias, e levar no momento da vacinação ali, informando o local onde trabalha, tá? Eu estou me referindo aqui especialmente a profissionais liberais, que trabalham em consultórios, ou a domicílio, ou em empresas, ou em clínicas, enfim. Porque o Ministério da Saúde determina que todos os profissionais de saúde devem ter prioridade na vacinação. Todos os profissionais de saúde vão de nutricionistas a fonoaudiólogos, né? Passando por veterinários, dentistas, farmacêuticos, biólogos. Eu acho bastante questionável isso de todos os profissionais de saúde serem prioridade. Vacinar os profissionais da linha de frente, claro que tem que ser uma prioridade, né? Porque ninguém está mais exposto do que eles. Mas será que todos os profissionais de saúde estão necessariamente mais suscetíveis à contaminação do que, por exemplo, atendentes de supermercado ou cobradores de ônibus que têm contato direto, presencial com centenas de pessoas todo dia, né? Eu acho que não. No momento como esse, em que a vacina vem a conta-gotas, esses critérios deveriam ser mais detalhados e menos vagos. Essa é uma falha do Ministério da Saúde, mas pelo menos agora, em Porto Alegre, quem trabalha de casa, em home office, não vai mais ter prioridade na vacinação. É o mínimo, né? Tchau, gente. Amanhã estamos de volta. Muito obrigada pelas informações, PG. Ótimas. Até amanhã. Cresce a preocupação com a pandemia na Serra. Em Veranópolis, 5 pessoas morreram esperando por um leito de UTI só na última semana. Em Bento Gonçalves, um dos principais hospitais está sem leito de UTI e sem respiradores disponíveis. As informações completas eu trago para vocês em seguida, depois do intervalo.
Nós já voltamos. A melhor saída para combater a crise que todos nós estamos vivendo por causa do coronavírus, sem dúvida nenhuma, é a vacinação, né? Todo mundo sabe disso. Pois então, agora nós vamos até o norte do estado para saber como é que está a situação por lá. A gente sabe que tem muitos municípios aí que estão se unindo em consórcios, não é mesmo, Matheus? E eu queria que você contasse para a gente como é que está andando aí essa negociação. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Olha, uma negociação muito importante, né? Os municípios decidiram se unir nesse formato de consórcio para poder negociar com as indústrias farmacêuticas a aquisição de vacinas caso faltem doses pelo governo federal, já que o governo federal é o responsável pela distribuição dessas doses em todo o país. Com essa negociação em consórcio, acaba sendo mais fácil acertar preços, negociar valores com as indústrias. Afinal de contas, municípios menores teriam dificuldade para fazer essa negociação. O objetivo é que, caso seja necessária a aquisição pelos próprios municípios, todos já estejam em condições de comprar, e esse consórcio tem sim unido várias cidades do Rio Grande do Sul. A Débora Padilha fez uma reportagem para a gente, explica como andam essas negociações e como é o processo de compra das vacinas. Em Passo Fundo, 18 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid até agora, mas ainda está longe de alcançar todo o grupo prioritário. Enquanto aguarda novas doses do governo federal, a prefeitura já se organiza para uma possível compra direta de imunizantes. Um projeto para poder mexer no orçamento municipal foi encaminhado à Câmara de Vereadores. Permite que Passo Fundo participe de 2 consórcios para a compra de vacinas. Um consórcio da FAMURS, aqui do Rio Grande do Sul, e um da Frente Nacional dos Prefeitos, com mais de 400 municípios do Brasil. Passo Fundo é um dos mais de 450 municípios gaúchos que já manifestaram interesse em comprar a vacina contra a Covid por meio de consórcios, de forma independente do Plano Nacional de Vacinação. A ideia é que as prefeituras possam negociar juntas com os laboratórios para facilitar essa aquisição. Ainda não é possível efetivar a compra. Embora uma lei sancionada na semana passada permita, o negócio só pode ser fechado pelas prefeituras caso a União não forneça as vacinas. Porque a maioria dos municípios gaúchos necessita, na proporção, um número pequeno de doses, o que inviabiliza a compra e encarece o preço do produto. Por isso a necessidade da União para discutir uma mesma compra, o mesmo preço, o mesmo método e fazer isso da maneira mais transparente possível. É óbvio, o nosso desejo, o correto, o caminho certo para isso é que o governo federal compre as vacinas em quantidade suficiente, na velocidade que é necessária neste momento, e distribua para os estados e municípios. Um encontro formalizou o termo de ajuste operacional entre a FAMURS, a Associação Gaúcha de Consórcios Públicos, e o Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana, que já visitaram o Instituto Butantan e garantiram mais de 3 milhões de doses da Coronavac para as prefeituras. O Consórcio Público do Extremo Sul também já realizou um processo de licitação para a compra de doses. As negociações estão sendo feitas com a AstraZeneca e a Sputnik. As empresas já apresentaram propostas que estão sendo analisadas. 8 laboratórios apresentaram propostas. E destas, nós já estamos sentando para negociar os valores e o prazo de entrega. Um movimento que nos prepara para a eventualidade de fazer a compra. E, por outro lado, há também uma burocracia federal que precisa ser vencida na questão da importação, autorização da Anvisa e outros instrumentos. Né? Por isso é que a gente precisa fazer isso com a maior antecedência possível, para, se for necessário, ali na frente, a gente estar preparado para fazer a compra. É a torcida, né, que essas doses venham realmente para os municípios, né, para que a gente possa imunizar a população de uma forma mais rápida, né, mais rápida possível, até porque muitos municípios estão com a vacinação paralisada, né, pararam porque acabaram as doses e estão no aguardo do envio do governo federal. Por isso, eles estão se organizando. Caso o governo federal demore e não consiga fazer mais a entrega, eles já estarão prontos para comprar. Até o momento, cerca de 5% da população do Rio Grande do Sul recebeu a primeira dose. Isso significa pouco mais de 13% dos grupos prioritários. Estamos muito longe ainda, né, Cristina, de vacinar a maior parte da população. Volto contigo. Com certeza, mas eu tenho aqui informações sobre isso, Matheus.
O Ministério da Saúde confirmou o envio de um novo lote de vacinas aqui para o estado. Serão 318.200 doses da Coronavac, aquela que é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Esse novo lote será entregue em Porto Alegre entre amanhã e quinta-feira e depois, então, será distribuído para todos os municípios gaúchos. Já na Serra, a preocupação está na procura pelos hospitais que estão sobrecarregados. É que o número de pacientes que precisa de internação em leitos clínicos ou em UTIs segue crescendo. Shirley Paravise, até o uso de respiradores está ficando escasso, não é mesmo, Shirley? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. É isso. Um dos hospitais que está enfrentando problemas é o Taquini, de Bento Gonçalves. Ele é referência para 24 municípios aqui da Serra. A situação está crítica há pelo menos 10 dias e ontem a direção do hospital informou que todos os respiradores disponíveis estão sendo ocupados. Isso impacta nas cidades próximas que também precisam do atendimento do hospital. Então vamos atualizar a situação com a repórter Tainara Alba, que está em Bento Gonçalves. Boa tarde, Tainara. Oi, Shirley, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, só para contextualizar, desde o começo da pandemia, mais de 10.600 pessoas tiveram coronavírus aqui em Bento. Hoje são 1.144 casos ativos. E antes de completar um ano do primeiro caso aqui na cidade, que foi confirmado em 18 de março do ano passado, Bento chegou à triste marca de 200 mortes pela doença, as últimas 4 que foram confirmadas ontem. Essa situação preocupa porque o Hospital Taquini não tem mais leitos de UTI e nem respiradores, tudo está ocupado. 2 novos respiradores chegaram ontem, mas já estão em uso e só para recordar, o Taquini tem 45 leitos de UTI. Quando teve 63 pacientes internados precisando de tratamento intensivo, o hospital anunciou o colapso do sistema de atendimento. Mas só para ter uma ideia, no último fim de semana, o hospital chegou ao maior número, 72 pacientes. Esse aumento na ocupação de leitos preocupa porque em cidades vizinhas como Veranópolis, por exemplo, só na última semana, 5 idosos entre 68 e 88 anos morreram esperando por uma vaga de UTI. O hospital da cidade é de média complexidade e não tem leitos de terapia intensiva, mas uma estrutura foi montada nas salas de emergência para atender os pacientes até que se consiga, então, a transferência. Hoje são 31 pacientes internados e 4 deles esperam por UTI. Já a ocupação de leitos em outra cidade vizinha, Garibaldi, está em 140%. O hospital também recebeu 5 respiradores no último domingo e a prefeitura conseguiu ontem a habilitação de novos 5 leitos de UTI. São leitos provisórios que ainda estão sendo montados e com isso o hospital vai poder contar então com o total de 15 leitos de UTI. Desde março do ano passado, em toda a Serra, foram então adicionados 200 novos leitos de UTI, somando então um total hoje de 351 leitos e 424 respiradores. Mas ainda assim, falta leito de UTI para cerca de 50 pacientes aqui na região. Shirley. A situação bastante complicada. Obrigada, Tainara. E aqui em Caxias do Sul, a Secretaria da Saúde alertou ontem à noite sobre a superlotação das 2 UPAs da cidade. E isso pode comprometer o atendimento de pacientes. A UPA Central, por exemplo, está com 170% de ocupação. Não há mais a estrutura para receber novos pacientes que precisem de oxigênio. Apenas 2 leitos chamados de retaguarda estão disponíveis, mas para casos graves de qualquer situação e não apenas Covid. Na UPA Zona Norte, a situação também é preocupante. A taxa de ocupação está em 130%. Ontem foram remanejados mais 6 leitos, mas eles também já estão ocupados. A Secretaria da Saúde orienta que apenas pacientes graves devem procurar as UPAs. Casos leves e moderados devem ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Nas 3 últimas semanas, a nossa curva de acesso de pacientes aqui na UPA é vertiginosa. A gente tem um aumento da busca por atendimento como a gente nunca presenciou antes, né? Os pacientes que estão chegando nas nossas tendas, tanto da Zona Norte quanto da Central, são pacientes em condições muito mais graves. O cenário é dramático, o cenário é um cenário de guerra, né? As pessoas estão atendendo os pacientes como conseguem. E o problema nosso maior hoje
não é equipamentos, a gente tem problema de equipe. Nós não temos profissionais mais à disposição para contratação, para ampliar o atendimento. É só para se ter uma ideia, a UPA Central está funcionando com apenas 60% dos profissionais de saúde necessários. Muitos pediram para sair e falta gente para ser contratado no mercado. Cristina, volto contigo. Obrigada pelas informações, Shirley, mas o pior, né, é que a situação é crítica em todo o estado. A taxa de ocupação nas UTIs está em 109%. Na capital é ainda mais grave. As unidades de tratamento intensivo estão com 117% de ocupação e os principais hospitais atendem com uma série de restrições. O repórter Tiago Guedes vai atualizar agora para a gente essa situação de Porto Alegre. 12 das 18 instituições de saúde estão com taxa de ocupação de 100% ou mais em Porto Alegre. São 1.002 pessoas nas UTIs. 823 são casos confirmados de Covid. O Hospital Conceição restringiu novamente o atendimento na emergência, passando a receber apenas pacientes encaminhados pelo SAMU. Na Santa Casa, 2 das 3 emergências seguem fechadas para a entrada de novos pacientes. Apenas uma recebe casos não Covid graves. A UTI do hospital está com 122% de ocupação. O maior hospital do estado, o Clínicas, está operando com 119% na UTI e quase o dobro da capacidade de pacientes na emergência. A emergência Covid do Hospital de Clínicas já estava com restrição no atendimento desde domingo. E agora o hospital decidiu também restringir os partos, já que com o agravamento da pandemia, mais mulheres estão dando à luz a bebês prematuros, que também precisam de leitos na UTI. A unidade neonatal do hospital está lotada. Por isso, a orientação é que as gestantes procurem outros hospitais aqui em Porto Alegre para dar à luz neste momento. Alternativas são o Hospital Presidente Vargas, a Santa Casa e o Fêmea. No Hospital da Restinga, na Zona Sul, a situação também é preocupante. A gente está com os 91 leitos do hospital ocupados, tá? Temos os 20 leitos de UTI também ocupados, todos eles com pacientes entubados, tá? E na emergência, que a gente acabou restringindo a emergência pediátrica e ampliou o espaço do adulto, nós estamos hoje com 80 pacientes. Desses 80 pacientes, nós temos 21 entubados na emergência, todos os respiradores que a gente tinha. Agora nós entubamos mais 4, ficamos com 25, que eram os 4 respiradores do Exército que entraram em atividade. E estamos com mais 8 pacientes em alto fluxo, e uma dezena deles com oxigênio, né? O Hospital de Campanha do Exército, previsto para entrar em funcionamento hoje, ainda não pode ser utilizado. Nós estamos sanitizando ele agora pela manhã. Que faltou um tubo de oxigênio, um equipamento que não tinha no mercado, que está chegando amanhã. Então, acho que quinta ou sexta-feira também, contratação de pessoal. A gente consegue abrir os 20 leitos e, com isso, também a gente consegue levar 20 pacientes da emergência para o hospital de campanha. Então, isso também vai aliviar um pouco. Mas, pelo que a gente tem visto hoje, Thiago, assim, tanto que de ontem para hoje aumentamos 10 pacientes na emergência. Então, a gente está, como eu digo, enxugando gelo. A gente tenta, interna, quando vê a superlotação volta. Com as UTIs lotadas, a situação nas UPAs e unidades de pronto atendimento só se agrava. Todas estão atendendo acima da capacidade. O índice geral de ocupação ultrapassa os 195%. O pronto atendimento da Cruzeiro é o que tinha a maior taxa esta manhã, mais de 530%. 438 pessoas estavam na fila por leitos nos hospitais aqui na capital. 225 pessoas estavam esperando por vagas nas UTIs. O estado passou ontem a marca das 15 mil mortes e o total de casos confirmados é de 744.844. Que situação, né? Vamos fazer um intervalo? Logo em seguida nós vamos falar da denúncia de que a família do secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, mantém um escritório político no centro de Porto Alegre, com despesas pagas pela Câmara dos Deputados. E também, por que é tão difícil para os gaúchos conseguirem informações nos portais de transparência do Estado? A gente já volta.
Desde as 6 horas da manhã, o trânsito na BR-386 está liberado, mas está liberado com restrições. Uma das pontes onde aconteceu aquele terrível acidente foi liberada, mas só para passagem de veículos leves. Vamos ver ao vivo como é que está a situação do trânsito no local com a Kelly Veronês. Boa tarde, Kelly. Oi, Cristina, boa tarde. Olha, nesse momento dá para dizer que o trânsito está bastante tranquilo em comparação do que foi ao longo da manhã, que chegou a ter até engarrafamento nos dois sentidos, tanto capital interior quanto interior capital. Deixa eu aproveitar e explicar como é que está funcionando esse desvio aqui na BR-386. Atrás de mim dá para ver que estão as duas pontes. Uma delas está completamente interditada, que foi onde aconteceu o acidente e é onde ficou mais danificada. A outra, que está em condições de funcionamento, ela está então com o tráfego reduzido a uma faixa para cada sentido que os veículos trafegarem. A gente vai mostrar aqui como é que está nesse momento no sentido interior capital, que é onde a gente percebe que tem uma retenção maior de veículos, porque as pessoas precisam fazer o retorno às vezes e seguir em direção ao interior ou mesmo nas cidades. Vale dizer que diariamente, em média, passam 33 mil carros aqui na BR-386. 25% disso só de veículos pesados e que nesse momento não podem passar por aqui, precisam fazer uma outra rota um pouco maior e a gente vai ver na reportagem que isso está afetando também o transporte de carga. Vamos conferir. A BR-386 começa em Iraí, no norte do estado, e termina em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A rodovia de 525 quilômetros faz conexão com cerca de 50% dos municípios gaúchos, segundo o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. É uma das principais rotas para o escoamento da produção do estado. Por isso, a empresa do Osmar sente o impacto da restrição do trânsito na rodovia. Para tu ter uma ideia, eu estou com o caminhão carregado para descarregar em Lajeado e ter uma carga para carregar em Estrela, né? Tem que descarregar em Lajeado, dar a volta por Venâncio Aires e voltar lá para Bahia e voltar em Estrela. Para fazer, por causa de 500 metros, eu tenho que fazer 120 quilômetros a mais. As restrições acontecem por causa da explosão de um caminhão na ponte do Arroio Boa Vista, em Estrela. O caminhão tombou na estrada e a carga com combustível pegou fogo. O motorista de 36 anos morreu no local. O acidente na BR-386 mostra duas situações de fragilidade. Uma da ponte, que ficou com a estrutura comprometida, e outra do sistema logístico terrestre. Enquanto a passagem não for liberada para veículos pesados, deve aumentar o custo do transporte e demorar a entrega de cargas. Então, nós temos um custo muito grande, né? Precisa encontrar solução urgente, porque pode ter desabastecimento e tem custo que o embarcador e o consumidor está pagando por essa situação. Com a dificuldade para acessar a BR-386, essa transportadora de Lajeado vai ter viagens mais longas e caras. Antes, os caminhões circulavam cerca de 200 vezes por mês no trecho do acidente. Por causa dos desvios de rota, a empresa já negocia com os clientes para evitar multas de contrato por causa do atraso nas entregas. A operação ela vai ficar com um tempo maior, né? Então, com muita comunicação com os nossos clientes, nós estamos informando que sim, nesse período aí de 10 dias ou talvez até mais, possa acontecer eventuais atrasos com as suas mercadorias. Para amenizar o impacto na vida dos motoristas, a CCR, empresa que administra a rodovia, promete agilidade nos trabalhos. Infelizmente, a ponte do lado norte sofreu prejuízos representativos, prejuízos estruturais, que necessitarão de um reforço, uma recuperação, que pode levar até 6 meses. Mas em até 10 dias, nós teremos aí o tráfego reestabelecido no local, com desvio, na ponte do lado sul. Muito bem, vamos dar o serviço agora então para os motoristas que dirigem veículos pesados. A gente preparou um mapinha para ver se você entende melhor. Vamos ver. Na prática, quem precisa acessar a BR-386 pelo Vale do Taquari vai ter que usar as RSCs 453 e 287.
Como é que vai funcionar? Quem vem no sentido interior capital, pela BR-386, vai ter que acessar a RSC 453 e aí na rótula de acesso a Venâncio Aires vai pegar a 287, seguir até Tabaí e depois se conectar de novo com a 386. Já quem vem no sentido contrário, capital interior, vai pegar então a 287 em Tabaí, depois a 453, vem até Lajeado e depois segue pela BR-386. É muito importante destacar que esses acessos, esses trajetos vão ser liberados para veículos pesados ao longo da tarde de hoje pelo governo do estado. Isso porque essas rodovias, elas não foram construídas para suportar o transporte desse tipo de veículo, com até 74 toneladas, ou como são popularmente conhecidos os bitrens, Cristina. Ok, importante essa informação. Obrigada, Kelly. Bom, agora eu quero chamar aqui o meu colega Túlio Milman, que tem novidades sobre o transporte público da capital. São boas notícias, Túlio? Boa tarde. Oi, Cris. Boas notícias. Como é bom a gente poder dizer nesses tempos que duas partes conseguiram sentar, conversar e se entender. É o que está acontecendo aqui no transporte público da capital. A ATP, que representa as empresas de ônibus, e a Prefeitura chegaram num acordo. Durante 90 dias a passagem vai ficar congelada em R$ 4,55. Lembrando que, pela lei, devia ter sido reajustado esse valor em fevereiro. Nesses 90 dias, Prefeitura e empresários vão constituir uma comissão que vai estudar a mudança do contrato. Esse é um contrato feito há muito tempo para regulamentar um sistema que mudou completamente. Na pandemia nem se fala, chegada dos aplicativos, mudança de hábitos, um contrato que envolve Prefeitura e empresas tem que ser adaptado a essa nova realidade. E durante esses 90 dias, a Prefeitura vai injetar dinheiro no sistema para que ele não quebre. A gente sabe que o sistema de ônibus da capital está à beira de um colapso financeiro, porque diminuiu muito o número de passageiros, as despesas fixas continuam as mesmas, tem que pagar salários, tem que pagar manutenção. Claro que combustível, algumas outras despesas variáveis foram reduzidas, mas isso não tem um impacto tão significativo assim no fluxo de caixa e no resultado dessas empresas que realmente estão em dificuldade. Então esse acordo deve ser assinado hoje, no fim da tarde até amanhã de manhã. Eu conversei com os dois lados estão de acordo e a assinatura deve acontecer em breve. A gente espera que nesses 90 dias, esse clima de entendimento permaneça, que Prefeitura e empresas de ônibus consigam chegar num acordo e que a conta para o consumidor, para o usuário do transporte, não fique salgada, porque quando eles brigam, Cris, sabe quem é que paga a conta no fim, né? Quem paga a conta é o usuário. Tomara que não aconteça. Beijos, abraços, até amanhã. Até amanhã, Túlio. E olha só, em reportagem publicada hoje, GZH revelou que a família do secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, do Progressistas, mantém um escritório político no centro de Porto Alegre, com despesas pagas pela Câmara dos Deputados. O dinheiro sai da cota parlamentar do deputado federal Ronaldo Santini, do PTB, que é suplente de Covatti. Em 2 anos, essa conta chega a quase R$100 mil. A reportagem de Fábio Schaffner identificou que na prestação de contas do deputado Santini, do PTB, constam comprovantes de despesas de aluguel, condomínio e IPTU da sala 701 deste edifício, que fica na Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz, ao lado da sede estadual do Progressistas. De acordo com a reportagem publicada hoje em GZH, apesar do escritório ser custeado por Santini, na prática é usado pela família Covatti para reuniões com eleitores, vereadores e prefeitos. Santini é suplente de deputado federal e assumiu quando Covatti Filho se licenciou da Câmara dos Deputados para trabalhar na gestão do governo do estado. GZH esteve no local no dia 8 de fevereiro e descreve que o escritório abriga ao menos 2 funcionários. Também não há nada que remeta à presença de Santini no local. Enquanto esteve lá, o repórter Fábio Schaffner foi informado por uma assessora que quem atende ali é Wilson Covatti. Ela ainda convidou o repórter a preencher cadastro para receber material de divulgação das atividades políticas da família Covatti. Wilson Covatti é pai do secretário da Agricultura, Covatti Filho, e teve 3 mandatos consecutivos como deputado estadual e federal. Está sem cargo público desde 2015. A mãe do secretário é a deputada estadual Silvana Covatti e, segundo a reportagem, também usa o escritório. GZH telefonou para o gabinete da deputada Silvana e confirmou que o local é usado pela família Covatti. Gabinete da deputada Silvana Covatti?
Oi, o meu pai é do interior, lá do Frederico, é eleitor do Dr. Wilson, e queria ver se falava com ele. Só retorna em fevereiro os atendimentos ali. Então, não se... E ali funciona onde? Só tem o número? Praça Marechal Deodoro, número 130. Tá, e é uma salinha ali, né? Sabe o nome da sala? Isso, é 701. Entre abril de 2019 e fevereiro deste ano, o total gasto com a manutenção do escritório soma R$ 99.600. Pesquisando os gastos do deputado Santini no site da Câmara dos Deputados, GZH identificou 73 notas fiscais com pagamentos referentes ao escritório usado pela família Covatti. Com exceção dos boletos de IPTU, todas as demais despesas estão em nome do deputado Santini. No último mês de fevereiro, aparecem comprovantes como este, de R$ 4.578 para o aluguel, e a conta de luz no valor de R$ 429, todos com o mesmo endereço. Apesar das contas serem pagas pelo gabinete de Santini, um assessor do deputado confirmou por telefone que ele não tem escritório em Porto Alegre. Gabinete do deputado Santini, boa tarde. Boa tarde, por favor, eu sou eleitor do deputado Santini aqui de Porto Alegre. Tem algum lugar aqui que ele tenha um escritório, um negócio que a gente possa procurar, tentar passar alguma demanda, pedir alguma ajuda? Ele não tem escritório no Rio Grande do Sul. Mas não tem um local que a gente possa ir, atender, falar com alguém dele, assim? Não. Tá. Ele não tem escritório aí. Em nota, o secretário Covatti Filho disse que, apesar de licenciado, segue sendo deputado federal e continua tendo compromissos com os eleitores. Afirma que o escritório não pertence a ele, mas ao deputado Santini e que o uso é compartilhado. Ele ainda reafirma o compromisso com a transparência e o bom uso do dinheiro público. Também em nota, o deputado Santini informou que, abre aspas, usei e uso o escritório quando preciso para minhas reuniões. E o deputado Covatti Filho, em seus horários e sua disponibilidade, também utiliza. Não é de uso exclusivo deles e não é de uso exclusivo meu, assim como o mandato também não é. Fecha aspas. E um relatório da Assembleia Legislativa aponta falhas nos portais de transparência de todos os poderes públicos no Rio Grande do Sul. A reportagem é do Giovanni Grisotti. Durante 4 meses, os deputados fizeram um pente fino nos portais de transparência do Legislativo, Executivo e Judiciário. No site da Assembleia, por exemplo, não é possível conferir a lista de assessores de cada parlamentar, nem onde cada um trabalha, e muito menos os relatórios que justificam as viagens. No ano passado, por exemplo, os deputados gastaram R$ 1.300.000 em roteiros de carro, mas os trajetos são desconhecidos do público. A falta de transparência cria incentivos à corrupção e ao mau uso de dinheiro público. Nos sites do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, a Subcomissão da Transparência também verificou que os cidadãos não têm acesso às notas fiscais que justificam as diárias. Os deputados criticam no portal do TJ a dificuldade para acessar o salário de um juiz ou desembargador. Para ter acesso, é preciso informar nome, CPF, carteira de motorista e número do título de eleitor de quem está solicitando a informação. É um absoluto despropósito intimidar cidadãos dessa forma, né? E mostra uma postura pouco democrática que não tem interesses em prestar contas. Sobre as diárias de viagens, os deputados apontam uma situação comum a todos os poderes. Os repasses não são para ressarcir despesas. Basta apresentar uma nota de qualquer valor para embolsar o total da diária, geralmente maior que a despesa. A subcomissão cita como exemplo reportagem da RBS TV, mostrando que no Tribunal de Contas, um conselheiro comprovou com uma nota de pão de queijo de R$ 3,75 uma meia diária de R$ 380. Quando o seu valor é desproporcional àquilo que ela indeniza, como nesses casos retratados na matéria, o que sugere é um desvio de finalidade da utilização do recurso público. E, em função disso, a sobra do recurso fica no patrimônio do agente público, caracterizando uma complementação de renda. A investigação também examinou o portal da transparência do governo do estado, que dificulta a pesquisa e desestimula a fiscalização.
Ontem, o relatório propondo alteração nas regras e maior transparência dos portais foi entregue ao presidente da Assembleia, Gabriel Souza. Determinei que a equipe da casa promova uma série de estudos e estamos em elaboração de um novo portal na internet para a Assembleia Legislativa, onde haverá maior interatividade e transparência. Esse portal está em elaboração e logo em seguida teremos já as primeiras etapas desse trabalho sendo entregues à população. Sobre as diárias, o deputado Gabriel Souza disse que os pagamentos são regidos por resolução de mesa e obedecem os mesmos termos dos órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado disse que só vai se manifestar depois de receber o relatório da Assembleia. Já o Ministério Público declarou que a prestação de contas é regulamentada por lei e pelo Conselho Nacional do Ministério Público e que o atual formato agiliza o processo de controle. Já o Tribunal de Justiça diz que adota um sistema misto de liberação de diárias e que o sistema é rigoroso, sendo concedidas apenas aquelas consideradas indispensáveis. Sobre a exigência de dados pessoais de cidadãos que buscam informações de membros do Judiciário, o tribunal diz que a medida reforça o que considera ser uma necessária transparência recíproca, reforçada pela Lei da Proteção Geral de Dados. O governo gaúcho disse que o seu portal da transparência foi classificado entre os 10 melhores sites de estados brasileiros e que está desenvolvendo um projeto de reformulação do portal. Marco Matos está de volta, já nos contou aqui que vamos ter chuva entre hoje e amanhã, mas depois o tempo fica firme, Marco. É isso, Cris. De maneira geral, a gente tem essa chuva entre hoje e amanhã, depois dá um respirinho, aí no fim de semana vai voltar a chover. Mas vamos ver aqui os próximos 4 dias, começando por Porto Alegre. Então é o seguinte, aqui em Porto Alegre, chove hoje à noite, amanhã chove bastante, 25 milímetros de acumulado, na quinta-feira chove pouquinho já, então na quinta-feira tem uma chuva que deve ser só da madrugada de quarta para quinta, e depois tempo limpa, sexta-feira também a gente deve ter sol. No fim de semana em Porto Alegre pode ter chuva e a tendência é que seja um pouco mais friozinho pela manhã. Agora eu vou mostrar uma outra cidade, vamos a Caxias do Sul. Em Caxias uma situação muito parecida com a da capital, chuva de hoje até quinta-feira, hoje também só lá no fim do dia, quarta-feira chove o dia inteiro, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E na quinta-feira também deve chover só até o meio-dia, depois disso o tempo limpa por lá também. Sexta-feira também com sol e temperaturas amenas a partir de amanhã. Agora eu mostro o sul do estado, Pelotas, o que acontece por lá. Veja que na terça-feira hoje também tem pouca chuva. Chuva que só vai aparecer durante a noite. Na quarta-feira amanhã a gente tem bastante chuva, mais de 30 milímetros de acumulado e atenção no sul do estado porque pode ter temporal e vento forte. Na quinta-feira aí a chuva diminui bastante, deve ser só na madrugada de quarta para quinta e sexta-feira também o tempo limpo. E aproveite esse tempo aqui firme, porque aí fim de semana lá no sul do estado chove. Lembrando que sexta-feira termina o nosso verão, né? Sábado já começa o nosso outono. É isso aí, já está quase chegando, né, o outono. E em Uruguaiana, Cris, a gente tem uma outra situação, quer ver? Em Uruguaiana hoje chove bastante, ó. Aí amanhã a chuva já diminui e na quinta já tem tempo firme. E aí na sexta-feira já vai chegar de novo aos 30 graus, aí sim para dar adeus ao verão com temperatura alta, né? Temperatura de verão por aqui. E aí, claro, no fim de semana a gente já vai começar a ter aquelas manhãs mais geladinhas, que é o que acontece justamente nessa época do ano de transição. Tá certo, Marco. Temos WhatsApp? Temos sim. Telespectadores estão mandando dizer o que pra gente? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tem o Céu Azul, por enquanto, lá em Viamão, lá no bairro São Lucas. Quem mandou pra gente foi a Virgínia. Tem aqui também, olha só essa imagem, Cris. Os campos já estão ficando dourados em Santa Rosa. Ali a Hessler mandou aí essa informação. É verdade. Inclusive na Serra diz que os plátanos também já estão começando a amarelar, né? Isso aí. Tá chegando o nosso outono. Isso aí, aqui em Santa Rosa, você vai colher daqui a pouco essa soja aí. Ó, depois do almoço, um café vendo o Jornal do Almoço. Charles de Rolante manda pra gente aí a imagem. Legal. Um cafezinho sempre faz bem depois do almoço, né, Cris? Eu adoro um café muito preto. também, é verdade. Olá, Cris e Marco, tudo bem? Nós dando uma voltinha de carro, eu e meu netinho Lucas, se cuidando da Covid. Sai do carro, aí tem que colocar a máscara. Grande abraço, mensagem do Itamar Andrade. Legal, abraço aí, gente. Olha que mensagem linda, Cris. Minha mãe acompanhando na minha última quimioterapia, sempre presente em minha vida, Dona Emma, Vale Ouro. Olha aí, que bacana. A última quimioterapia da Aline. Parabéns, Aline, uma vitoriosa, né? Chegar ao fim de um tratamento tão difícil. Tô quase lá também, quase lá. É isso aí, né, Cris? E tem mais uma ali? Tem mais uma, ó. Minha mãe colhendo goiaba para fazer chimia para as filhas e para os netos. Ai, uma das minhas frutas preferidas. Amo uma goiaba. Gosto do cheiro de goiaba na casa, comprar goiaba e deixar né? assim. Gente, o Jornal do Almoço está terminando. Amanhã tem mais. Uma ótima tarde a todos. Tchau.